Federal Cast. Gente, que massa, tá aqui, né? Tá ministrando esse estudo, tá tendo contato com a missão de novo, sabe que vocês moram no meu coração, assim, tem um amor imenso pela missão federal, e a missão federal, assim, constitui uma parte importantíssima do que Deus fez na minha vida, do crente que eu sou hoje, da maturidade que eu tenho hoje, e do amor por Deus que eu tenho hoje. Então, não tem como explicar isso, mas só dar graças a Deus, né? Então, pessoal, eu queria que a gente pudesse ir lá para o texto hoje, me dar essa incumbência aí de finalizar o estudo das bem-aventuranças. E eu queria que a gente fosse lá para Mateus capítulo 5. E a gente vai ler a partir do versículo 13. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13. Diz assim o texto: Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Amém? Esse é o contexto do nosso texto. Mais especificamente, a gente vai estudar o versículo 16, e eu vou me aprofundar nele já já, certo? Mas vamos orar primeiramente aqui. Gostaria de orar mais uma vez, colocando tudo isso diante do Senhor, que a gente vai fazer e falar aqui nessa tarde. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por esse dia, muito obrigado pela Tua graça, Pai, pelo Teu favor sobre nós, porque é o Senhor que nos sustenta, Pai, a nossa vida é Tua, Pai, e a nossa glória é Te conhecer. A nossa glória, Pai, é Te servir, Deus, é viver para Ti, Senhor Deus, é experimentar a Tua presença, a Tua graça, Deus, nessa vida. Ó Espírito Santo, eu te peço nessa tarde, Deus, que o Senhor possa nos iluminar, Deus, aqui os nossos olhos, o entendimento, para que a gente possa entender a Tua palavra. Mas não um mero entendimento teórico, Deus, não um mero entendimento de como alguém que assiste uma aula, Deus, de uma disciplina na faculdade, Deus, mas um entendimento prático, Pai, um entendimento experimental, Deus, algo que o Senhor toque na nossa alma, Pai, toque no nosso espírito. Nos ensine, Senhor Deus, a viver a Tua palavra. Nos ensine, Pai, nos transmita vida, Pai, nessa tarde, em nome de Jesus Cristo. Deus, aqui está o Teu povo, Deus, estamos separados, Deus, de forma virtual aqui, mas é o Teu povo, a Tua igreja, Deus, eu te peço, fala, Deus, com cada um. Deus, aquilo que cada um precisa ouvir, a experiência que cada um precisa ter contigo, Deus, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa nos abençoar nessa tarde, Deus, com a Tua presença, com a Tua graça, com a Tua paz. É isso que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, bem, pessoal, essa passagem, ela está colocada dentro do contexto do Sermão do Monte, né? O Sermão do Monte ali, no comecinho, que começa com as bem-aventuranças, né? Jesus se senta ali no monte e ele vai colocar as características daqueles que são os filhos de Deus, né? Os bem-aventurados. São humildes de coração, eles choram, eles são mansos, eles têm fome e sede de justiça, eles são misericordiosos, pacificadores, limpos de coração, e também são perseguidos. E em seguida ele passa a falar da influência dos filhos de Deus no mundo, né? Esses bem-aventurados, eles têm uma influência no mundo. Eles são sal da terra e são luz do mundo. E é o que a gente acabou de ler, né? Se o sal não estiver salgando, ele não serve para nada, né? E a luz do mundo, ela precisa iluminar onde ela está. Se ela é luz, ela vai iluminar a natureza dela. E falando sobre a luz do mundo, que é o nosso contexto mais imediato aqui do texto, Jesus afirma que nós somos a luz do mundo. Ele mostra que a luz ilumina naturalmente, né? E não tem como esconder essa luz. Ele fala, por exemplo, da cidade edificada sobre o monte. Não tem como esconder essa cidade, todo mundo vai ver, ela vai brilhar de longe. Em segundo lugar, ela é colocada em um lugar estratégico, né? Como, por exemplo, uma lamparina, né? Uma lâmpada. Ninguém liga uma lâmpada e coloca debaixo da mesa. Mas você coloca uma lâmpada no teto, que é para iluminar toda a casa. Então, Jesus usa esses argumentos simples, ilustrações simples, né? Jesus é tão didático, assim, tão simples que nos impressiona, assim. E ele vai tratar dessas ilustrações aí para nos mostrar o nosso papel no mundo. E ele vai mostrar agora nesse versículo 16, que é o que nós vamos estudar, as implicações e os resultados desse ser luz no mundo, né? Quais são os resultados e as implicações que isso nos traz?
Então, primeiramente, vou ler aqui o versículo na versão que eu gostei mais, eu acho que é da NVI, que diz assim: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. É a versão da NVI, Mateus 5,16. Então ele diz assim: assim brilhe também a luz de vocês diante dos homens. Veja que ele começa com assim, né? E a gente tem que sempre prestar atenção nos conectivos aí da Bíblia, porque eles têm lições importantes, têm um papel importante. Jesus relembra os exemplos que ele acabou de dar sobre a luz, né? Ou seja, assim como a cidade construída sobre o monte, assim como a lamparina colocada no lugar alto da casa. É dessa forma que a luz do crente deve brilhar. De uma forma abrangente, alcançando a muitas pessoas, sem se esconder, sem reter, posicionado estrategicamente para que possa iluminar. É assim que deve brilhar. Mas uma coisa que a gente tem que prestar atenção, e talvez já aplicando aqui o texto, é esse posicionamento da luz na vida real, ele tem menos a ver com a posição ou o estado social da pessoa, e mais com a disposição do coração. Deus brilha a sua luz por meio de pessoas em posição social baixa, de empregados, de donos de casa, de pessoas que não possuem uma vida pública, porque talvez você pudesse pensar, né? Ah, quem tem que brilhar é o cara que é colocado no alto posto, numa situação que ele pode ter contato com muita gente, que ele vai ter autoridade, que ele vai fazer muita coisa. Quem sou eu para estar brilhando aqui na sociedade? É uma pessoa, né, tão simples aqui, mas não tem muito a ver com o lugar onde você está, a sua posição social, a ocupação que você tem. Tem mais a ver com a sua natureza, o seu coração. Em segundo lugar, brilhar diante dos homens não tem a ver com personalidade. Você não precisa ser extrovertido para brilhar a luz de Cristo, sabe? Você não precisa ser aquela pessoa que lida facilmente com gente, né? Que consegue falar em público. Você precisa apenas dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, como disse o profeta Isaías. Deus brilha a sua luz no mundo por meio de tímidos, por meio de introvertidos, por meio de pessoas que têm medo de aparecer ou de falar em público, por meio de pessoas que não são boas com as palavras. Veja, por exemplo, quantos profetas ele chamou e ficavam dizendo lá: eu não sei falar, eu sou gago, eu não sei o que, tal, eu sou de língua pesada e tal, tal, tal. E Deus usou esses homens poderosamente na história, né, da igreja. Então, que você não pense na questão da sua personalidade. Ah, eu não tenho uma personalidade como é que eu posso dizer? Minha personalidade não predispõe para ser uma pessoa que brilha a luz de Cristo. Mas não é assim, meus irmãos. Deus não, muito pelo contrário. Deus não depende da tua personalidade, mas ele pode ir além da tua personalidade e te usar de maneiras que você nem imagina. Basta você se colocar nas mãos dele, né, com esse coração disposto. Muitas vezes, Deus quer nos usar no silêncio. Deus quer nos usar no olhar. Deus quer nos usar no abraço. Numa mensagem enviada no privado. Como você está? Senti sua falta hoje. Ou um simples assim, estou orando por você. Você pode brilhar a luz de Cristo através dessas coisas. Em tempos de coronavírus, essas atitudes são tão importantes. Muita gente aí precisando ouvir uma frase dessa, ler um negócio desse no WhatsApp. Muita gente precisando de consolo, de graça, de paz para o coração, né, de uma palavra de alento, de alegria, de ânimo. E independente da tua personalidade, não precisa estar no palanque, você não precisa estar, né, num púlpito, mas você pode, de onde você está, aonde você está, e com as ferramentas que Deus te deu, brilhar a luz de Cristo. Então que isso fique muito claro e a gente não possa usar essa desculpa, né, que o diabo traz às vezes para o nosso coração, da personalidade. Mas essa questão da luz, ela tem a ver com natureza. Somos luz por natureza, mas na verdade, talvez melhor dizendo, somos luz por nova natureza. Nós não temos luz própria, mas nós refletimos a luz de Cristo. Assim como a lua reflete a luz do sol, né? Alguém já disse. Nós não tínhamos luz nenhuma. Como diz Isaías capítulo 9, nós éramos o povo que andava em trevas. Mas a luz do mundo raiou nas nossas trevas. Iluminou a nossa vida de forma irreversível. E agora, nós temos essa luz que não vem de nós, mas está em nós. Para que nós possamos refletir essa luz. E a nossa missão é apontar para ela, né? É falar dela. E aí eu queria lhe perguntar, né, para que você possa refletir nessa tarde. A propósito, você já foi iluminado por essa luz? A luz de Cristo já invadiu o seu coração e lhe mostrou as trevas do seu pecado e da sua vida egoísta? Ela continua fazendo isso a cada dia. Isso é uma coisa importante que você possa pensar. Só pode iluminar aquele que foi iluminado. E
Não pode brilhar a luz de Cristo que não foi iluminado por essa mesma luz. Nossa luz é, antes de tudo, a luz herdada e refletida de Cristo. Quando a gente começa a pensar sobre isso, né, essa nova natureza, ela nos leva inevitavelmente a agir diferente do mundo. Se você for iluminado pela luz de Cristo, você passa a ter uma natureza diferente. A sua vida não é mais a mesma. E assim como Paulo disse, né, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Existe uma nova vida que está agora dentro de você, que está impactando você, que está influenciando suas atitudes, seus pensamentos, as suas decisões, e por aí vai. O cristão, simplesmente por ser cristão, independente da sua personalidade, do seu temperamento, da sua posição social, da sua história familiar, da sua cultura, ele age de forma diferente do mundo. Ele pensa diferente, ele tem motivações diferentes para aquilo que ele faz, ele tem sonhos diferentes, ele toma decisões de forma diferente, ele reage de forma diferente às situações da vida. Então a nossa vida como um todo, ela é impactada por Jesus, pela luz de Cristo, e portanto, a gente passa agora a refletir essa luz, por causa dessa transformação que nós sofremos. A luz é luz, irmãos, mesmo que ela seja pequena, mesmo que seja fraca, mas luz é luz, e no meio das trevas ela sempre vai iluminar. Pode ser uma centelha de luz, uma faíscazinha, mas se ela está no meio das trevas, ela vai iluminar. Então, talvez aquela história, né, parafraseando Jesus, você, ainda que a sua luz seja do tamanho de uma centelhazinha de fogo, mas se você é luz, se essa luz é a verdadeira luz de Cristo que brilha na sua vida, você vai iluminar. Então, deixa tua vida ser uma centelhazinha nas mãos do Senhor, daquele que usa para iluminar onde você está. Deus nos chamou, meus irmãos, para brilhar diante dos homens, não diante dele. Isso é uma coisa interessante. Veja que ele diz assim: brilha a luz de vocês diante dos homens. Deus já possui luz própria. Ele não precisa de luz. Nós aqui precisamos de luz. Os seres humanos aqui precisam. Ele não precisa ser iluminado. Na verdade, a nossa luz não brilha diante de Deus. Né? Se você parar para pensar, ele é a própria luz. Ele é a luz mais forte que há no universo. Se você pudesse fazer uma comparação assim. A nossa luz é ofuscada pela luz de Deus. Nós não precisamos necessariamente brilhar diante dele. A luz só brilha onde há trevas, onde há falta de luz. Então você pega um lugar bem iluminado e liga mais uma lâmpadazinha pequena, não vai fazer muita diferença. Mas se você ligar essa lâmpada num lugar onde está escuro, pode ser a menor lâmpada que for, mas ela vai fazer muita diferença. Então Deus nos chamou para brilhar diante dos homens. Por isso, Deus não nos chama para viver uma vida isolada, uma vida dos mosteiros, desenvolvendo uma relação apenas vertical, apenas nós com Deus. Mas Ele nos chamou para viver uma relação horizontal entre os homens. Andar com Deus é também andar entre os homens e andar com os homens. O próprio Cristo, aqui na terra, andou com Deus. Ele tinha seus momentos a sós com o Pai. Ele se afastava das multidões, ia ter seus momentos com o Pai, ia gastar tempo na presença do Pai. Mas ele também andou entre os homens. Ele andou entre os perdidos, entre os publicanos e pecadores, entre os pobres e necessitados. Jesus não se afastou das multidões, muito pelo contrário. Ele amava as pessoas e ele deixava que todos viessem a ele, independente de seu passado, da sua vida, da sua história, da sua cultura, da sua personalidade. Ele andava entre os homens. Mas também ele andou com os homens, né? Ele andou com seus discípulos, ele influenciou pessoas. E ele esteve junto deles ali, investindo na vida deles. Então, andar com Deus é também andar entre os homens e com os homens. Por isso, devemos brilhar a nossa luz diante de quem precisa de luz. É hipocrisia viver o cristianismo de final de semana, que apenas brilha dentro da igreja no domingo e vive a vida de forma apagada, de segunda a sábado. Isso não faz nenhum sentido, isso não condiz com o cristianismo verdadeiro. Nós precisamos brilhar a luz de Cristo dentro da nossa casa, com nossos familiares, dentro do nosso ambiente de estudo ou de trabalho, com os nossos colegas de curso, com os professores, com os colegas de laboratório. Onde você estiver, na sua vizinhança, entre os nossos amigos, no ponto de ônibus, na fila do pão, na fila do banco, onde você estiver, você é luz. E se há trevas ali, nós sabemos que o mundo jaz em trevas, né? Nós precisamos brilhar e iluminar. Onde houver trevas, ali é o lugar de brilhar a nossa luz. E aí eu queria que você pensasse um pouco. Em que lugares ou situações da vida você se encontra rodeado de trevas? Em que lugares Deus tem te colocado? Em que há trevas ao seu redor? Há pessoas que não foram iluminadas pela luz de Cristo. Você tem brilhado a luz de Cristo nesses lugares?
O segundo ponto do texto, que é a segunda metade do versículo, ele diz assim: para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. E é interessante o contraste dessa afirmação de Jesus com o que ele fala em Mateus 6, sobre as boas obras, né? Quem lembra de ter estudado esse texto, vai lembrar que ele vai falar de esmolas, oração e jejum. E em Mateus 6, o seguinte refrão é repetido várias vezes: faça em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Dê esmolas em secreto, ore em secreto, jejum em secreto. Que a sua mão direita ignore o que a esquerda faz. E aí ele diz uma lógica diferente, né, se você parar para pensar. Nesse versículo ele está falando para que os homens vejam as suas boas obras. Não deve ser feito em secreto. Está óbvio. Aí a pergunta é: existe uma contradição no ensino de Jesus? Em 2 capítulos subsequentes, num capítulo ele diz: faça diante dos homens para que eles vejam as suas boas obras, e no outro ele diz: faça em secreto e o Pai que te vê em secreto te recompensará. Qual a explicação disso? A gente precisa entender aqui que a motivação é diferente. Veja só, Mateus 6, Jesus diz que os religiosos fazem essas coisas diante dos homens, ou seja, dar esmola, jejuar e orar, para serem vistos por eles, para que os homens os glorifiquem. E Jesus afirma, inclusive, que eles já receberam a sua recompensa, que é o elogio, o afago, o louvor dos homens, o aplauso das pessoas. Essa é a recompensa que esses homens querem. Eles querem fazer para que os homens os glorifiquem. Em Mateus 5, pelo contrário, agora, Jesus está dizendo que nós devemos fazer boas obras diante dos homens para quê? Para que Deus seja glorificado. Para que eles glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então a motivação é a glória de Deus, não a própria glória. E aí ele diz uma coisa interessante. Note que Jesus afirma que os homens, ao verem as nossas boas obras, vão glorificar o Pai. Isso nos ensina alguma coisa sobre como essas obras devem ser feitas, né? Primeiro, elas devem apontar para Deus e não para nós. Essa é a diferença também entre Mateus 5 e 6. As obras de Mateus 6 que Jesus criticava dos religiosos, elas apontavam para eles mesmos, para dizer: olha, veja como eu sou bom, veja como eu oro bem, veja como eu jejuo, como eu sou um homem piedoso, veja como, por exemplo, eu dou esmolas e ajudo aos pobres. Mas as obras de Mateus 5, quando Jesus está se referindo e incentivando a fazer diante dos homens, elas fazem questão de apontar para Deus. Devemos sempre fazer questão de mostrar a nossa motivação de agradar e glorificar a Deus e não a nós mesmos. Mesmo que as pessoas talvez tenham dificuldade em compreender isso, como foi o caso, por exemplo, lá em Atos 14, quando Paulo e Barnabé estavam lá em Listra, e Paulo cura o coxo, daqui a pouco o povo começa a dizer que eles eram deuses e querem fazer um sacrifício para eles e tudo mais. E eles fazem toda a questão, veja, né, de não deixar aquilo acontecer, porque a glória é de Deus. E a palavra do Senhor diz que ele não dá a sua glória a outro. Né? E é interessante que, se a gente continuar nessa raciocínio, a gente vai ver que se os homens veem nossas boas obras na terra e glorificam o nosso Pai que está no céu, significa que nós somos embaixadores, significa que nós somos representantes do Pai na terra. Ou seja, você é representante de Deus na sua casa. Você é representante de Deus na sua turma. Você é representante de Deus na sua cidade. Foi Deus quem colocou você nesses lugares. Né? Imagina Deus, né, na sua soberania, distribuindo os crentes no tempo e no espaço, né, com o objetivo de iluminar o mundo com a sua luz. Ele pegou cada um de vocês aqui, cada um de nós, e colocou em lugares estratégicos. Pense que Deus não é um Deus que faz as coisas de todo jeito. Ele não simplesmente jogou de forma aleatória, mas ele colocou você de forma estratégica na sua família, ele colocou você de forma estratégica no seu curso, na sua sala, né, na sua rua onde você mora, na sua cidade, no ponto de ônibus onde você pega o ônibus, onde quer que você esteja. Deus colocou você, assim como, lembra daquela ideia que ele fala no versículo 15, né, da lâmpada? Ele colocou, a lâmpada se coloca em um lugar estratégico, então tenha certeza, Deus te colocou em lugares estratégicos. Às vezes a gente tem dificuldade de perceber isso, né? Mas Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Né? Qual é o meu papel aqui? Faz sentido eu estar aqui, mas tenha certeza disso, faz. Talvez hoje você não entenda, mas ele sabe o que ele está fazendo. Como o Kelly falou aí, né? Que responsabilidade. É uma grande responsabilidade. Talvez você olhe aí para as pessoas que estão ao seu redor, em trevas, e pense: meu Deus, como eu vou brilhar a tua luz aqui dentro dessas pessoas? É uma grande responsabilidade. Mas para uma grande responsabilidade também é uma grande graça, uma grande capacitação, um grande poder que está sobre nós para nos abençoar nesse propósito. Por isso que Paulo diz aos Efésios
Vivei de modo digno a vocação que fosse chamado, porque você é representante de Deus. Você é representante dele onde quer que você esteja. Você é embaixador do reino dos céus. E isso é uma grande responsabilidade. Então, que a gente possa pensar sobre isso. Senhor, eu sou teu representante. Então, quando eu falo, eu sou representante de Deus. Quando eu ajo, eu sou representante de Deus. Em tudo que eu faço, eu sou representante do meu Pai que está nos céus. Porque a lógica é, os homens vão olhar para as minhas boas obras na terra e vão glorificar o meu Pai que está nos céus. Analogamente, quando nós brilhamos a luz de Cristo diante dos homens, nós exercemos o ministério de João Batista, né? Nós preparamos o caminho do Senhor. Nós oferecemos a elas, essas pessoas, relances da luz do mundo, né? Quando você vai fazendo isso, vivendo o evangelho ali diante das pessoas, brilhando a luz de Cristo, você vai dando a elas pequenas demonstrações da verdadeira luz do mundo. E você vai preparando o caminho do Senhor. Você vai ali plantando sementes nos corações delas, para que, em breve, né, Deus vá usando isso e outras situações nas vidas delas, para pregar o seu evangelho, para que essas pessoas cheguem ao conhecimento da verdadeira luz, que é Cristo. Até que a perfeita e incomparável luz de Cristo invada as trevas dessas pessoas. Então, meus irmãos, quando a igreja brilha a luz de Cristo na terra, ela chama a atenção do mundo. Isso é muito interessante. Eu queria contar um exemplo aqui, que é um exemplo da própria Missão Federal. Eu lembro de um tempo, né, faz uns anos aí, que tinha Maírle, que era uma menina que faz parte, inclusive, da liderança hoje, né, ela precisou passar por uma cirurgia de tirar um cisto na coluna. Né, alguns de vocês mais antigos vão lembrar disso. E foi uma cirurgia bem delicada, assim, depois, o pós-operatório é bem delicado, porque você precisa ficar numa posição lá, deitado de bruços, o tempo todo, não pode se mexer, não pode fazer um bocado de coisa. E Maíra estava aqui, né, ela é de outra cidade, e ela estava aqui em Campinas, né, e morava com uma colega, né, lá, com a menina ali perto da FCG, e estava muito difícil para ela, porque a família dela não estava aqui, não tinha como cuidar dela e tal. O que aconteceu? A Missão Federal se disponibilizou para ajudar, assim, de forma super natural, né? E decidiu ir lá, e era engraçado porque depois ela saiu contando assim, como se sentiu amada pelo pessoal, né? Porque tinha gente que ia deixar, pegava o almoço dela lá no quiosque, ia deixar na casa dela. Tinha gente que ia pegava ela para levar no retorno da consulta, tinha gente que ajudava, levava as coisas que ela precisava lá, enfim, toda hora ela estava sendo assistida, cuidada, amada ali naquele processo de recuperação, né? E aí foi interessante porque um dia ela parou, ela chamou, ela mandou uma mensagem para a gente, assim, para algumas pessoas e disse assim, pessoal, uma amiga, a menina que mora comigo aqui, ela ficou impressionada com a atitude de vocês e disse assim, mas que coisa interessante, esse pessoal nem é tua família, mas eles cuidam tão bem de tu, que coisa linda, assim. E, e ali você vê, né, chamou a atenção. E Maíra pôde falar ali, né, do amor de Deus ali para ela e do evangelho, porque foi isso que nos motivou a estar ali perto dela. Então veja, a luz de Cristo brilhou. Ela conheceu a luz de Cristo ali através das nossas vidas. Essa menina que nem crente é. Né? Então, quando a igreja vive o evangelho, quando a igreja brilha a luz de Cristo, isso chama a atenção. Né? Isso chama a atenção do mundo. Eu vou dar um segundo exemplo aqui, rapidinho, que é um exemplo que eu tive no meu trabalho na universidade, né? Eu já passei por alguns laboratórios aí, e numa dessas idas minhas de laboratório, eu tive um superior que uma vez a gente estava se preparando para ter uma reunião com o cliente, né, do produto que a gente estava desenvolvendo, e a gente tinha prometido que ia fazer uma coisa lá, X, uma funcionalidade desse produto, e eu queria colocar no relatório lá que a gente fez, mas não ficou ainda tão boa quanto a gente queria e tal. E aí ele disse, não, você vai dizer que não fez. Você vai dizer que a gente não fez essa funcionalidade. Eu disse, não, rapaz, mas a gente fez a funcionalidade, só não ficou tão boa quanto parecia, né? Quanto a gente queria, quanto a gente gostaria. E ficou aquela discussão e não sei o que lá, e ele disse, não, mas você vai dizer que não fez. Eu disse, rapaz, não bota pra fazer um negócio desse, não. E aí foi uma situação assim, sabe, angustiante ali para mim. Eu digo, não peça para eu mentir não, não sei o que lá. Não, mas você só precisa dizer que não fez, ninguém vai falar nada. Você ficou aquele moído, vai, vem, não sei o que, daqui a pouco ele disse, não, deixa que eu falo então. Tá bom, se você quiser falar, você fala, mas
eu não gostaria de falar, não. Aí, isso aqui, a conversa passou e não sei o quê. Aí, depois de um tempo, ele voltou para o assunto e fez: "Ei, bicho, mas por que tu não fala? Por que tu não mente? Tu não mente, não, é?" Eu disse: "Rapaz, assim, eu busco ver um estilo de vida de não fazer isso, velho." Por quê? Porque isso desagrada a Deus e tal. Uma conversa bem sincera, sabe? Tipo assim, ele perguntou de forma muito sincera e eu fui dizendo de forma muito sincera. Eu disse: "É mesmo, irmão? Caramba, e como é que tu ia fazer se tu, por exemplo, estivesse num carro mais alto? Tem tantas vezes que a gente precisa dizer umas coisas aí que não é verdade, não sei o que lá." Eu disse: "Rapaz, eu ia tentar uma maneira, bicho, de não fazer isso. Eu ia tentar convencer alguém, eu ia tentar, tipo, achar um outro jeito e tal." Aí ele ficou assim, sabe? Tipo, aquilo mexeu com ele. Eu sei que ele ficou assim. Aí ele disse: "Mas como é que funciona isso, bicho? Como é que pode?" Aí eu comecei, aí eu entendi que aquela era uma abertura para o evangelho e comecei a falar de várias coisas. Daqui a pouco estava eu falando de Sadraque, Mesaque e Abednego no meio da estátua lá. De repente tava a gente conversando sobre isso e mostrando que os cristãos vão até as últimas consequências para viver os princípios da fé, né? Para agradar a Deus. E engraçado, caramba, como é que pode você com um superior, assim, um cara não cristão, falando sobre essas coisas? Daqui a pouco a gente chegou em pecado original e falando que a questão do pecado e tal, e falando de Cristo, que Cristo transforma a vida, que eu falei, comecei a falar que isso não era por causa da minha capacidade de obedecer, de não mentir, mas era pela graça de Deus. Aí comecei a pregar o evangelho. Eu digo a vocês, assim, foi uma conversa extraordinária. E a porta se abriu, porque Deus me deu a graça ali de brilhar a luz de Cristo naquela situação. Né? E não foi fácil, né? Não foi fácil negar aquilo que ele pediu inicialmente. Mas você vê, porque Deus me deu a graça de obedecer ali, depois abriu-se uma porta. E o evangelho foi pregado. Então Deus pode fazer isso na tua vida também. Né? Num trabalho da faculdade, num projeto que você participa, no seu relacionamento com alguém, situações que você vive, pode te abrir portas para você pregar o evangelho. Assim, quando você brilha a luz de Cristo. Brilhando a luz de Cristo, você abre caminho para o evangelismo. E como eu falei agora há pouco, não está restrito a fazer o que é fácil e cômodo, né? Mas muitas vezes o que é doloroso. É o que Jesus fala no Sermão do Monte também, né? Muitas vezes você vai precisar dar a outra face, você vai precisar andar mais uma milha, você vai precisar amar os nossos inimigos, você vai precisar orar pelos que nos perseguem. É um caminho doloroso, mas que vale a pena. É para esse caminho que Jesus nos chamou. Deus nos chama para brilhar a luz dele diante das pessoas difíceis que ele colocou ao nosso lado. Começa a pensar aí, quem são as pessoas difíceis que Deus colocou na tua vida? Pessoas que talvez, assim, te dêem um pouquinho de trabalho, né? Pessoas que são um pouco mais, assim, complicadas e às vezes você tem um perrengue ou outro com ela. Né? Quem são as pessoas que, às vezes, sei lá, tiram um pouco a sua paciência, que fazem com que você fique um pouco mais chateado? Deus te chamou para brilhar a luz dele diante dessas pessoas também. E aí talvez você esteja pensando aí, meu Deus, é difícil. Mas é mesmo, é difícil. O evangelho não é uma tarefa fácil. Mas lembre-se, Deus derrama uma graça específica e capacitação para que a gente cumpra o que ele nos ordena. Há uma graça disponível para que você brilhe a luz de Cristo, mesmo nos ambientes e situações mais difíceis. Ele deu essa graça a Daniel, ele deu essa graça a José do Egito, ele deu essa graça a muitos homens, né, como Jó, né, na situação que ele viveu. Brilhar a luz de Cristo. E talvez esse seja o brilho mais belo, né? Quando você tinha tudo para negar, tinha tudo para desobedecer, tinha tudo para blasfemar, mas você permanece firme, né? Você encontra força na fraqueza. E essa graça, ela se demonstra na vida do crente de uma forma extraordinária nesses momentos. E aí eu pensando nesses dias, né, sobre isso, sobre essa questão de brilhar a luz de Cristo, e me veio à mente, né, como bom presbiteriano, eu vou dizer assim, me ocorreu, que brilhar a luz de Cristo vai requerer de nós algumas características ou algumas atitudes. A primeira delas é a intencionalidade. Nós devemos ir, fazer, falar, nos dispor nas mãos de Deus, mesmo quando não for natural. A gente deve ser intencional. Assim, como eu posso brilhar a luz de Cristo aqui? Como eu posso brilhar a tua luz aqui? E ser intencional, fazer, sabe? Não esperar acontecer. Né? Não esperar tá a faca e o queijo lá, mas preparar a faca, deixar a coisa pronta já. Quando aparecer a oportunidade, você já fazer a obra de Deus ali.
Brilhar a luz de Cristo de forma intencional. Você vai precisar de intencionalidade. Desejar fazer as coisas. Em segundo lugar, você vai precisar de dependência de Deus. Dependendo do Senhor. Porque muitas vezes, como a gente falou agora há pouco, né? Brilhar a luz de Cristo não é o natural. Não é a coisa mais fácil a se fazer. E não é muitas vezes o que o nosso coração quer fazer. Então nós precisamos depender de Deus para que a gente consiga brilhar a luz dele nos momentos mais difíceis, quando as capacidades humanas chegarem no limite. Mas a gente depende dele. Senhor, me dá uma graça para hoje. Senhor, me dá uma graça para lidar com o meu colega de curso hoje. Senhor, me dá uma graça para lidar com o meu gerente hoje. Me dá uma graça para lidar com os meus pais hoje. Para brilhar a tua luz hoje, no dia mau, no dia difícil, no dia da angústia, no dia da dor. Me dá essa graça hoje. E dependendo do Senhor, e veja, essa é uma dependência diária, né? Uma dependência quase que momento a momento. Você vai precisar depender dele assim. Isso é o evangelho, né? O evangelho é isso, não é uma coisa que acontece uma vez na sua vida e pronto. Tudo já vai ficar perfeito, mil maravilhas, e nada, não vai ter mais problemas. Não, a salvação foi alcançada, mas esse processo de santificação, esse processo de viver com Cristo, né, ele vai ser um processo dia a dia, esse processo de depender, esse processo de crescer, é um processo de dia a dia, e esse depender de dia a dia também. Depender de Cristo todos os dias para brilhar a sua luz. Em terceiro lugar, a gente precisa de fé. Por que fé? Porque a gente precisa crer que Deus aperfeiçoa e amplifica, eu diria assim, o brilho da sua luz em nós. Mesmo que o brilho da nossa luz seja fraco e falho. Quantas vezes a gente não brilha, né, irmãos? Quantas vezes a gente não cumpre o nosso papel? Quantas vezes a gente falha? Quantas vezes a gente dá mau testemunho? Quantas vezes a gente é igual às pessoas que estão ao nosso redor, que não conhecem a Cristo? Mas entenda e creia que Deus aperfeiçoa o nosso trabalho. Ainda quando o nosso brilho seja fraquinho, né? Tem hora que ele pisca, apaga um pouquinho, tá aquela coisa difícil, mas ele aperfeiçoa, sabe? Ele faz com que esse brilho vá além. Ele opera essa iluminação no coração das pessoas. É ele quem aperfeiçoa nossas obras imperfeitas. Né? Isso é por meio da graça. Tudo na vida cristã é por meio da graça, né? A gente nunca pode esperar dizer, eu vou colocar aqui diante do meu, eu vou colocar aqui no meu coração essa questão de eu vou sempre fazer isso, vai dar tudo certo. Eu vou me esforçar e eu vou sempre brilhar a luz de Cristo e eu vou ser uma bênção, não sei o que, não sei o que lá. Você vai falhar tantas vezes. Você vai, sabe, ficar aquém tantas vezes ou todas as vezes. Mas creia nisso. Deus aperfeiçoa as nossas obras imperfeitas. E é com base nessa graça, né? Nessa fé que nós temos na graça dele. Nós podemos brilhar a luz de Cristo. Então, intencionalidade, dependência e fé. E aí eu queria terminar fazendo algumas recomendações. A primeira é o seguinte: que cada um de nós possamos fazer uma autoavaliação. Será que a minha vida tem sido luz nesse mundo? Será que eu sou diferente das pessoas não cristãs nos lugares em que eu frequento? É fácil notar essa diferença? Ou eu sou mais um no meio da multidão? Eu me escondo como um camaleão ali. Elas notam essa diferença? As pessoas comentam essa diferença? Elas falam sobre isso? Porque quem tem que notar são eles, não é você. Será que eles percebem isso? As pessoas enxergam algo diferente na minha vida, algo bom. Elas veem Deus na minha vida. Elas glorificam ao Deus a ver as minhas atitudes. Lembre-se disso mais uma vez. Não tem a ver com a sua posição social ou com sua personalidade, mas com a natureza e a disposição do seu coração. E aí, se você tiver essa resposta de dizer sim, eu glorifico a Deus junto com elas aqui. Que o Senhor continue te fortalecendo. Que o Senhor continue te usando para glorificar o nome dele nessa terra. Vá em frente, persista. Dependa mais do Senhor. E ele vai te usar poderosamente. Mas se não, é hora de repensar a tua vida cristã. Será que eu sou mesmo cristão? Será que a luz de Cristo realmente brilhou em mim? Iluminou meu coração? Ou será que talvez eu esfriei na fé? Será que eu estou distante do Senhor e por isso eu não consigo brilhar? As pessoas não notam a diferença da minha vida?
O tempo de se voltar para Deus em arrependimento e clamando por graça é hoje. Hoje é o dia que você deve voltar para o Senhor o mais rápido possível. E se o Senhor está permitindo você assistir essa mensagem nessa tarde e confrontando seu coração com ela, é porque Ele quer te falar isso. Ele quer trazer mudança, transformação ao teu coração, para que você possa ser luz onde Ele te colocou. E por fim, eu queria incentivar, né, cada um de vocês, que a gente coloque como propósito de oração, que Deus nos dê oportunidades de brilhar a luz de Cristo nos ambientes onde estamos. Começa a orar por isso. Senhor, me faz ser luz dentro da minha casa. Senhor, me faz ser luz no curso que eu estou fazendo, na minha turma, no meu grupo de trabalho, no meu projeto de pesquisa, de laboratório, com o meu orientador, né, com os meus amigos, com meus vizinhos. Senhor, me faça ser luz. Me dê oportunidade, Senhor, para brilhar a tua luz diante deles. Me dê oportunidades para pregar o teu evangelho para eles, Senhor. E Deus vai dando, sabe? E Deus vai abrindo. E Deus vai provendo situações para que você possa ver o evangelho. Esse é o natural, meus irmãos. Essa é a vida cristã que o evangelho nos ensina. Infelizmente, a gente se distanciou disso porque a gente está muito ocupado vivendo nossa vidinha e preocupado com as coisas dessa terra. Mas o evangelho ele nos ensina isso, a buscar as coisas do alto, né? A pensar nas coisas do alto. Enquanto a gente faz isso, a gente brilha na terra. Quando nossa mente está no céu, a nossa vida brilha na terra. E a gente consegue pregar o evangelho de Cristo para as pessoas que estão ao nosso redor. Então era isso que eu queria falar para vocês. Um textinho curto, mas muito abençoado. E que o Senhor possa aplicar essa palavra aos nossos corações, nos ensinando, nos dando essa graça de brilhar a sua luz no mundo, onde Ele nos colocou estrategicamente. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos orar mais uma vez? Elisiane, tu pode orar? Oremos. Senhor Deus, gracioso Pai, nós te bendizemos e te agradecemos pela tão doce oportunidade que o Senhor nos deu, o privilégio, Senhor, de estar aqui mais uma vez reunido nesta tarde, para aprender mais sobre a Tua Palavra, para fazer com que as nossas vidas sejam edificadas, com que a gente repense as nossas atitudes hoje, no contexto que a gente está inserido, repense se de fato nós estamos sensíveis à voz do Espírito Santo em nós, se de fato estamos brilhando a luz de Cristo. Senhor, que essas palavras causem transformação em nossos corações, que muito além de só ouvir, que a gente venha praticar aquilo que a gente está aprendendo hoje. Deus, a gente é extremamente grato por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, porque é tão somente graça, Pai, que o Senhor nos oferece mais uma vez hoje, através do que aprendemos aqui nessa tarde. Bendizemos ao Teu nome, Senhor, por até o final desse período, Senhor, ter sustentado a missão, ter feito com que as reuniões acontecessem de forma tão maravilhosa, muitos aprendizados e aplicações práticas para a vida cristã. Te agradecemos por essa maravilhosa série que concluímos hoje, Senhor, porque também é graça Tua a gente ter chegado até aqui. Pai, abençoa cada um que se dispôs a estar hoje com a gente, cada família representada aqui, Senhor, que Tu venhas a agir com Tua mão de graça, de poder, que venha trazer salvação para os lares que necessitam de salvação. Continua a abençoar a vida de Tarcísio, Senhor, a tudo aquilo que ele tem planejado, aos desejos do coração dele, que refletem e que o alvo é a glória do Teu nome, Senhor. Continua a trabalhar no coração dele e a capacitá-lo cada vez mais para a Tua obra, Senhor, e a fazer com que ele continue a brilhar a Tua luz, a luz de Cristo. Te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito, Pai. Essa é a nossa oração de gratidão, que oramos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Cada membro, um missionário. Cada vida, uma missão.